bom dia para quem é de bom dia. Muito boa noite para quem é de boa noite. Hoje nós vamos falar de física. Com certeza, Mariana. Hoje iremos falar de física. Mais especificamente falando, iremos abordar o tema mecânica dos fluidos. Bom, dentro desse tema, existe um físico suíço que ele era conhecido como Bernoulli. Ele publicou uma obra em 1738 que falava de duas equações. Uma conhecida como equação de Bernoulli, em homenagem a ele, e outra equação da continuidade, não é, Felipe? Só vamos falar um pouquinho aí sobre essa equação de Bernoulli e também a equação da continuidade. Vamos lá então. Siga, meus bons! Seguinte, em sua obra de 1738, Bernoulli disse que a pressão total inicial ela tem que ser igual à pressão total final. Nesse caso, P1 e P2, tá? Em dois momentos. Beleza, pessoal? Olha só, então nós temos que pressão mais pressão inicial mais densidade vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2 mais densidade vezes aceleração da gravidade vezes altura inicial tem que ser igual a seu análogo do outro lado no momento 2. Pressão 2 mais densidade vezes velocidade 2 ao quadrado sobre 2, mais densidade vezes aceleração da gravidade vezes a altura no momento 2. Pessoal, então é o seguinte, olha só, partindo desse pressuposto, o que acontece? Se a gente mantém, por exemplo, a densidade, gravidade e a altura constante em ambos os lados da igualdade, e a gente supõe, por exemplo, que uma das velocidades, nesse caso V2, passa a ser maior do que V1, ou seja, ela aumenta enquanto V1 cai. Para que essa igualdade continue valendo, ou seja, para que a igualdade continue a mesma, o que tem que acontecer? Nós temos que P2 tem que cair e P1 subir. Ou seja, nós podemos concluir que com o aumento da velocidade, nós temos uma diminuição de pressão. Analogamente a isso, com uma diminuição da velocidade, de escoamento de um fluido, nós temos então o aumento da pressão que esse fluido causa naquela área, naquele momento. Olha só então, pessoal, a partir daí, vem comigo aqui constatar um pouquinho do que a gente aprendeu na prática. Como podemos observar, assoprando a parte superior da fita, aumentamos a velocidade do ar, diminuindo a pressão naqueles pontos, gerando assim uma força vertical para cima, resultante da diferença de pressão causada, fazendo com que a fita suba. Pessoal, olha que interessante o que vai acontecer nessa experiência. Nós temos aí um recipiente cheio de pedaços de isopor ralado, temos também uma mangueira de plástico transparente e também um secador. Esse secador, percebam que assim que ele é ligado, ele gera um fluxo de ar na parte de cima dessa mangueira. A partir daí, pessoal, o que acontece? A pressão nesse ponto se torna menor do que a pressão do ponto lá de baixo. A partir daí, também é gerada uma força resultante devido a essa diferença de pressão, expulsando a maioria daqueles pedacinhos de isopor lá de baixo até lá em cima. Legal, né? Pessoal, nessa segunda experiência podemos notar que uma bolinha foi colocada para flutuar em cima de um secador. O legal é que mesmo o secador sendo inclinado para a esquerda e logo após para a direita, a bolinha não cai. Isso acontece porque surge uma força resultante de uma diferença de pressão entre o ponto esquerdo e o direito da bolinha, devido a um de seus lados ter sempre ar escoando com maior velocidade do que no outro ponto. Esse aqui a bolinha está flutuando calmamente, até que um cilindro vazado é colocado sobre ela. Nesse momento ela vai sair voando. Isso acontece porque diminuímos a área por onde o ar está escoando, e dessa maneira a velocidade do mesmo aumenta. Pessoal, nessa experiência aí, podemos observar que o pêndulo se prende ao fluxo de água sempre que entra em contato com ele. Isso devido a uma força resultante proveniente de uma diferença de pressão entre o seu ponto esquerdo e o direito. Isso por causa do escoamento da água por um dos seus lados, como podem observar. Tá bom.